Olá, Manifãs! Sejam muito bem-vindos em nosso programa Mania de TV. Mania de TV com saúde, mania de TV contente, mania de TV aqui com a gente, comigo, Rodrigo Andrade e toda a equipe do nosso programa Mania de TV. E eu já convido a você a participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. No canal do YouTube, você pode se inscrever e ativar o sininho. Programa Mania de TV, para que você possa receber a notificação quando estivermos ao vivo. Também na página do Facebook, Mania de TV. Facebook pessoal, Rodrigo Andrade. No Instagram, Rodrigo Andrade 8253 Oficial. No Kawaii, Mania de TV. E também no TikTok, Mania de TV Oficial. E na Play Store, você pode abaixar o aplicativo da Rádio TV Amapaense Online. E você vai ter acesso tanto à rádio quanto à TV Amapaense, com programas maravilhosos, incluindo Mania de TV, que é de domingo a domingo, das 3 às 18 horas. Você vai ver todos os podcasts do programa, homenagem aos artistas. Você vai rever todos os programas que já foram lançados. E olha que maravilha, gente. Você vai poder rever quantas vezes você quiser no aplicativo, porque é das 3 às 6 horas da tarde, todo dia, no aplicativo da Rádio e TV Amapaense do meu amigo Acenildo Costa. E hoje no nosso programa, vamos estar recebendo Francelmo George Almeida Belém. Gente, vamos falar com ele pelo link. O tema de hoje é Crescendo no Buritizal, Futebol e Comunidade. Vamos falar muito sobre a história do Buritizal e também do futebol. Esse homem que entende tudo sobre futebol é o entrevistado aqui do nosso programa Mania de TV. E vamos falar com ele nesse momento porque ele já está no link. Seja muito bem-vindo do nosso programa Mania de TV, Francelmo. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado por estar presente nesse grande programa, né? Parabéns pelo programa. Obrigado. Que maravilha. Saiba que recebemos muita mensagem para que hoje você viesse ceder essa entrevista maravilhosa. Muitas pessoas que admiram o seu trabalho pediram muito, assistiram o programa e viram que o nosso programa conta a história e está em busca de história e indicaram você e prontamente entramos em contato com você porque o nosso programa ama contar a história. Então, Francelmo, você nasceu no bairro do Trem, mas foi morar com a sua família no bairro do Buritizal. Em que ano? Conta pra gente o início da sua jornada aqui no nosso estado do Amapá. Verdade, nasci no bairro do Trem, no dia 25 de janeiro de 1972, local ali a rua Rio Pedreira, atrás ali da sede do trem, ali era a casa da minha avó, né, Celeste Emília, né, e o meu pai, filho da Celeste com o Caboclo Alves, né, meu avô, né, morava ali, entendeu? Na rua Rio Pedreira, próximo de muitos vizinhos que eram até jogadores de futebol naquela área. Você sabe que o trem ele é rico, ele tem uma riqueza, né, nessa questão de futebol, e ali tinha Passarinho, ex-jogador, Sabá, jogou no Santana. Então eu nasci ali, realmente, no bairro do Trem, na casa da minha avó, que depois, já menor, a gente vai se mudar para o bairro do Buritizal, né? Ali na rua Iderma Maia, com a Imorés, que ainda estava surgindo o bairro. Meu pai, minha mãe e meu irmão Chicão, que é o Francisco, que foi o primeiro que nasceu no bairro do Trem, depois foi o segundo, né? Ele nasceu em 70, e eu em 72, aí nós vamos para lá, morar lá, né? No bairro do Buritizal. A minha avó ficou lá, né? Lá no trem, né? E o início foi assim, entendeu, Rodrigo? E a sua infância, então, foi totalmente no bairro do Buritizal. Ali você encontrou a paixão pelo futebol, é isso? Exatamente. Nunca deixamos de lado o trem, casa da minha avó, que a gente sempre ia para lá final de semana. Tive essa felicidade, né, de conviver com ela. Isso foi muito legal, essa infância ali no bairro do Trem, que aquela área é uma área meio baixa, né? Você chegava até
próximo ao Rio Amazonas, naquela época, me lembro muito bem, lá tinha um jardim muito bonito, que ela gostava de mexer com flores, né, com aquelas plantas, né, era um lindo jardim, me lembro muito bem, as cadeiras, né, de cipó, né, a própria imagem pode mostrar aí, né, essa... Cara, olha, veio um filme na minha memória agora, aí, Rodrigo, Bairro do Trem, olha, vou te falar, lembro do Urcabá, que a gente ia cortar o cabelo moleque para lá, então, o Bairro do Trem é tudo para mim, casa da minha avó. E depois, a gente vai, com a morte da minha avó, em 77, a gente esse elo aí acaba ali no bairro, né? Lógico que continua, né? Outras pessoas. Aí eu vou viver ali no bairro do Burtizal. Ali vai ser a minha infância, né? Com certeza. A gente se muda para lá basicamente em 72, 73, né? E ali o bairro do Burtizal vai ser um local onde eu vou crescer, né? E o futebol vai estar junto, porque o meu avô, o pai do meu pai, o Sebastião Tadeu, filho do Caboclo Alves, que é o Domingos de Nazaré Alves, que é de origem de Vigia, no Pará, terra do futebol, para quem não sabe, né? Vigia é a terra do futebol. Ali, muitos craques surgiram no futebol paraense, brasileiro, né? E o Caboclo Alves vem para cá na década de 40, da criação do território. Ele vem para cá, né, para Macapá, e vai jogar no Trem, né? Vai ser campeão no Trem, então joga na seleção mapaense também, o Caboclo Alves, né? Então essa genética, né, o gostar do futebol do Francelmo, ele vem daí, né, do meu avô, né, do meu próprio pai também, que jogava futebol, não foi jogador profissional, mas convivia com jogadores, porque ele era da PM, ele era da Guarda Territorial, depois ele passou para a PM e finalizou com a Civil. Ele esteve nas 3 guarnições, posso dizer assim. Entendeu? Então, eu vivia futebol, né, desde moleque, sempre com uma bola. Entendeu? Sempre o nosso presente era uma bola, e o Burtizal, que é um celeiro de craque também, a gente vai falar disso, né? Um celeiro de craque, né? E eu convivi ali a minha infância toda no Burtizal, com a minha família, né, Rodrigo? Que maravilha, que nostalgia, né? Voltamos no tempo. As imagens aí que está circulando aqui do nosso lado, a gente assiste, dá uma saudade tamanha, né? Do momento da Verdade. nossa infância, tempos que não voltam mais, né, Francelmo? Exatamente, com certeza. As imagens, né? Que, poxa, a minha família lá no bairro do Trem tem uma imagem, uma foto muito bonita aí, colorida, né? Ela está passando aí, né? E mostra aí a minha família, meu pai, meu irmão no colo dele, o Chicão, que é o mais velho. Eu apareço nessa foto aí, tem um bolo, era um aniversário, né? O meu tio, Tartaruga, que já não está mais entre nós, e trabalhar como mecânico na garagem territorial, meu tio, Raimundinho também aí, minha tia Doroteia aparece, né, nessa imagem. Essa foto, ela é tudo. Na época, já tinha até televisão, viu, aí, Rodrigo? Tem uma antena lá no fundo, aparece a antena, né, que nós só tínhamos aqui em Macapá, a TV Amapá. E essa foto ela é de 76. Era muito legal eu ir para a casa da minha avó, na infância, né, aquele jardim, né. Então, o Burtizal, e tem imagens aí também da minha família no bairro do Burtizal, 1900, um exemplo aqui, 1978, aniversário do meu irmão. Tem uma foto aí, essa foto aí, a família toda, a família Belém, a família Almeida, da minha mãe, no aniversário do meu irmão aí, o Frank Sinatra. Isso foi em 1975, essa foto. 75, não, ainda nasceu em 75, a foto é de 78, ele estava comemorando aí 3 anos de idade, olha só. E a casa cheia, Rodrigo, a casa cheia, né, de familiares, cheia de vizinhos, porque naquela época era assim, né, a vizinhança toda vieram para essa festa, a aparelhagem, me lembro até, quem tocou foi nosso vizinho da época, que tinha uma aparelhagem, né, se eu me lembrar o nome, nem se eu consigo lembrar o nome do vizinho nosso, que tocou naquela época, 1978. Então, é uma nostalgia, viu, Rodrigo? A gente passa um filme daquela época, uma época nostálgica, a década de 70, que eu vivi como criança, né? Cara, é fabulosa. Lógico,
guardada as suas devidas proporções, de época, mas era uma época fantástica com a chegada da televisão, no bairro do Brutizal, para você ter uma ideia. Até 78 nós não tínhamos energia no bairro do Brutizal, né? E a energia chega, nós vamos ter a primeira televisão no bairro do Brutizal, porque lá no bairro do Trem já tinha energia. 76, casa da minha avó, tinha televisão. Então, muito legal relembrar isso, Rodrigo. Que maravilha, hein, gente? Olha só, o povo de casa, eles amam navegar na história. E o nosso convidado, ele navega, e o internauta também, através das imagens, da foto. Agora, como a gente pode perceber, como você disse, a casa vivia cheia, né? Sempre foi assim, eles se reuniam também, a vizinhança, para jogar bola, era a família toda que jogava futebol, era selecionado? Sim, a família, sim, os vizinhos, que naquela época era uma época onde a vizinhança fazia parte da família. Quando a gente precisava, me lembro benzinho, né, quando a minha mãe me dizia, vai pegar lá com o vizinho um pouco de óleo. A gente ia, era assim antigamente, né, um pouco de óleo, um pouco de açúcar, um pouco de arroz. Havia essa troca, né? A década de 70 era assim, como nas outras décadas também, né? E posteriormente, né, década de 80, era assim, a vizinhança sempre presente, né? A minha mãe, a gente ia a mamãe às vezes lavava roupa e a gente levava a roupa até o vizinho, e aí conversa, entendeu? Era muito legal, tomava café, né, o café da tarde, né, com essa vizinhança. A vizinhança, ela chegava, ela estava junto com a família. Então, as casas, naquela época, estavam cheias de amigos, de vizinhos, de parentes, né? Porque naquela época nós não tínhamos, né, essa tecnologia. As mensagens eram via bilhete, carta, a televisão ela estava chegando para poucos, né? Para poucos. Nem todo mundo tinha uma TV. Tanto é que em 1975, 76, eu me lembro benzinho, a gente ainda não tinha a TV pela falta de energia no Buritizal. Ela só vai chegar a energia em 78, e a gente ia para vizinhos próximos. Me lembro muito bem das novelas da Globo daquela época, O Bem Amado, aquela novela que fazia até um jogo de mãos, eu não estou lembrado do nome, era muito bacana, Estúpido Cupido, a gente assistia na casa dos vizinhos, próximo, que tinha energia. Entendeu? Me lembro muito bem, e já tinha televisão lá. Então, a minha infância ela foi muito bacana nesse aspecto, porque a gente escutava o rádio, né, na época, né, o rádio, né, tinha televisão também, né, na casa do vizinho, e escutava a Rádio Nacional de Macapá, que era a Rádio AM. Nós tínhamos naquela época a Equatorial e a Rádio Nacional AM, que é hoje a difusora. Então, a gente vivia nesse intercâmbio. Vizinhança, escutar rádio, né, ver TV na casa do vizinho até então, né? E era maravilhoso, porque a gente saía para pescar com as vizinhanças para a área do Muca hoje, que naquela época era uma área que se criava gado, o dono era o Muca, né, era um grande criador de gado, e a gente ia pescar, caçar, pegar frutos, naquela época manga, né, aquelas frutas típicas daquela região naquela época, que era muito fácil você encontrar. O Muca não era bairro ainda, era uma extensão do Buritizal, e era muito bom, era muito legal. Rapaz, olha, eu tive infância, viu, Rodrigo? Meus irmãos, nossos vizinhos, né, que estão vendo agora aí da época, que tem muitos ainda vivos, vão relembrar o que eu estou falando. O que era o Buritizal naquela época, Rodrigo? Eu pude perceber que você aproveitou bastante a sua infância. Agora, no meio de toda essa momento de nostalgia, alegria, desenvolvimento, né, como pessoa, porque seu pai, com certeza, e seu avô foi a sua inspiração. Qual era o seu sonho de infância em termos de carreira, quando você olhava assim o seu avô, seu pai, toda aquela comunidade reunida, né, dando apoio um para o outro? Qual foi assim o seu sonho? Porque eu tenho certeza que num momento como esse nasceu dentro de você um sonho. E qual era o seu sonho? É verdade. Jornalista esportivo, eu tinha esse sonho. Eu gostava de imitar, pegava câmera, como se fosse um repórter. Eu fazia uma câmera, pegava um espelho, me lembro, pegava um pedaço de espelho e saía, assistia os programas esportivos, na época, década de 70, né? Eu imitava, fazendo reportagem, queria ser um cronista esportivo
pelo fato da gente sempre estar com bola, uma herança genética do meu avô, do meu pai. Que aconteceu a abertura no sábado entre Latitude Zero e Canário, a abertura do campeonato, onde as duas equipes ficaram no empate, um empate em 0-0. É o retorno da equipe do Latitude, Atlético Latitude Zero, voltando ao futebol mapaense. Estava fora do campeonato desde a década de 60, quando se ausentou do futebol mapaense, agora retornou ao futebol mapaense, que tem como presidente o craque Jasso Rodrigues, campeão pelo Ipiranga, campeão pelo Atlético Mineiro em 88, campeão da Taça Guanabara pelo Flamengo, grande Jasso. E tem o técnico, o Aldo do Espírito Santo, que foi campeão pelo Esporte Clube Macapá em 74, 75 campeão do Copão, e também, né, campeão carioca e campeão brasileiro, bicampeão brasileiro em 1983 e 84. Então, essas duas lendas comandam aí o Latitude Zero. E ficou no empate, 0-0 no último sábado, Latitude e Canário. E a bola estava sempre presente, a gente ia com ele, ia pro estádio com o meu pai, que era policial na época da Polícia Militar, tinha aquele capacete, né, da PM, ele ia e eu ia junto com ele e assistia até terminar o jogo. A gente vinha embora, ia de bicicleta, do Britizal para o Glicério Marques, assistia o campeonato amapaense, né, assistia Copom da Amazônia. O Copom da Amazônia existe desde 75 até 90, e eu peguei o Copom da Amazônia, né, nesse final de 70, início de 80, assistindo o campeonato e anotando, viu? Anotando todas aquelas informações. Isso era eu gostar já, né? Um negócio com a bola, com o futebol. Ser cronista esportivo era um sonho meu, ser repórter esportivo, né? Que era muito difícil naquela época, né? Você se tornar um cronista, não era fácil. E eu, desde moleque, já tinha esse gosto por esse espírito já familiar, né? Que enraizou, né? E eu gostava muito. Assistia e lia a revista da época, tinha a revista do esporte, a revista Placar, a gente lia muito a revista Placar, os próprios gibis, as revistas que era a nossa vida, os gibis. Se a gente sabe ler hoje, desde pequeno, a gente lia muito gibis, histórias do Disney, Zé Carioca, né, Pateta, Magali, Cascão, né? Tudo isso fez parte, né, da nossa vida, da nossa infância, né, e ajudou muito, né, a formar um cidadão. Então, né, esse sonho aí, né, de cronista vem daí, juntando tudo, né, futebol, né, naquela época a bola era uma G18, viu, e Rodrigo? Não é essa bola leve de hoje, era uma G18, meu amigo. Ela era pesada, né, e quando entrava em contato com a água, meu amigo, sai da frente, o cabeceio doía na cabeça. A gente era moleque, eu acompanhava meu pai, né, nesses momentos, eu ainda vendia chopp, eu levava a cuba de chopp, vendia chopp ao mesmo tempo, e era gandula dos jogos que o meu pai participava, que ele era da PM, e eles participavam de jogos em campos do Britizal. Não sei se você vai perguntar, os campos de futebol, posso até citar aí. Essa seria a próxima pergunta. Fique à vontade para falar. Pois nessa infância aí, que eu acompanhava meu pai, nessas peladas de futebol, pelo Britizal, aqui próximo da nossa casa, aqui na Idemamai com a Imorés, tinha um campo chamado Mar del Plata, que fica ali próximo da Avenida Guaranis com a Idemamai. Ali tinha um campo de futebol. Ele tinha até uma vala no meio, uma diagonal, me lembro benzinho, e tinha uma descaída para o Idemamai. E a gente batia bola com nossos amigos, nossos vizinhos daquela época, que eram também estudantes. Naquela época eu estudava no Gonçalves Dias, eu terminei meu primeiro grau no Gonçalves Dias, até 1989, para você ver, repeti 2 anos, né? Eu fui meio que matuto ali, repeti 2 anos. A minha mãe sempre ia lá na escola, né, puxar minha orelha lá, dei um trabalhozinho para ela lá, nessa época, no Gonçalves Dias, e ali a gente batia a nossa bola. Esses campos, né, que existiam no Britizal, tinha campos lá no Zolito, né, próximo da igreja de São Pedro, nós jogávamos, né, tinha campos ali onde hoje o próprio Gonçalves Dias tinha o seu campo, chamado de Maracarvão,
Era um campo ali. Ali surgiu muitos jogadores de futebol. Posso aqui citar Edmilson Bossal, Dalmo, né, Zequinha, né, Lavico, muitas lendas do nosso futebol surgiram no campo do Maracavão, que eu também joguei bola naquele campo, quando a gente fazia educação física. Olha só a importância, né, Rodrigo, da educação física na infância, na base, que era a base para a gente, porque os professores, eles já eram os olheiros de futuros jogadores, e muitos jogadores surgiram dali, né, do futebol, da educação física, que a gente estudava de tarde e fazia de manhã. Quem estudava de manhã fazia de tarde. Então, os campinhos, eu estou citando aqui, os campinhos que tinham em frente da TV Amapá, a TV Amapá ela foi instalada lá, próximo ao Shopping Macapá, e depois ela foi para lá. No início da década de 80, ela vai lá para onde ela é hoje, na Diorne Silva. Ali tinha muitos campos de futebol, que eu cheguei a jogar também, ali próximo do cemitério, aqueles campos de futebol. Ali era o nosso reduto, o Britizão, então a gente rodava com meu pai, jogando essas peladas. Ainda tinha o campo do Sagrado Coração de Jesus, que é onde hoje é a Sebastiana. A Sebastiana, a escola, próximo ali, tinha um campo de futebol, que é hoje a igreja ali, também. Meu pai jogava pelada lá e eu acompanhava ele também nessas peladas, nesses campos, né, Rodrigo? Então, cara, a minha infância, ainda tinha o campo lá do Cecília Pinto, em frente ali o Corujão, para quem não se lembra, ali, Casa da Seresta, ali, que a Janete Silva depois tomou conta ali, Cabaré Safari, antigamente ela era o Corujão naquela época, e tinha um campo lá na frente, e nesse campo também a gente batia bola. Meu pai lá, que tinha um rapaz lá, na época, que tinha uma caçamba, aí trazia o jogador, o Capixaba, trazia os jogadores com a bola, G18, entendeu? Com ex-jogadores de futebol da época que jogavam, que atuavam na PM, posso chamar aqui João Carcaça, jogou no Trem, no Ipiranga, né? Varioso, que foi goleiro do Trem, muitos jogadores naquela época, eu me lembro dessa época muito gratificante o futebol aí, os campinhos de futebol na época da minha infância. Agora, me diz uma coisa, você ainda tem contato com eles ou não? Os jogadores? Os amigos? Sim, Isso. sim. Como a gente estudou no Gonçalves Dias, a gente participava. Deixa eu tomar uma água aqui, Rodrigo. A garganta, fazer eu vir numa virose. A gente participava, na época, como é que posso dizer, os campeonatos que tinha nas escolas, jogos escolares, né? A gente participava de jogos escolares. Então, naquela época, a gente jogava contra as equipes do Sebastião Leni, os jogos escolares, que era feita, na época, pela CED, na época, do território, jogávamos contra a equipe do Cecília Pinto, do Zolito, jogávamos contra o Coelho Neto, em cada campo das escolas. Cada escola tinha um campo. Campo do Coelho Neto, campo do Zolito, campo da Sebastiana, campo do Cecília Pinto. Então, até hoje, eu tenho contato, sim, com esses ex-jogadores, colegas de sala de aula. Muitos foram para o profissional. Eu não. Eu fui estudar, vou te falar a verdade, eu fui estudar, e muitos continuaram com esse sonho de ser jogador, entendeu? Não fui ser jogador por questões até de estudar, trabalhar, ajudar a família, mas muitos se tornaram profissionais, né? Porque naquela época era amador, até 1990 era amador, e em 91 o Amapá se transforma em uma entidade profissional do futebol, a partir de 91. E muitos jogaram, tanto amador como profissionalmente. Então, até hoje, eu cito aqui jogadores que foram aí no profissional, que estudaram comigo, Japona, o Eli, que jogou no Londrina, o Japona jogou no Amapá Clube, no Santos, tinha o Fabinho, grande jogador, que jogou na equipe do Santos, né? Então, vários jogadores que participaram dessa infância comigo, né? E até hoje a gente tem contato, porque hoje a gente mexe com Master, né? E Rodrigo, com Masters, e o Master hoje, a partir de 50 anos, a gente sempre tem um contato, com esses rapazes. E esqueci de citar um aqui, é o Rildo também jogou também no Amapá Clube, e até hoje a gente tem esse contato com essa galera da época da infância. Que maravilha! Você falou dos movimentos escolares, que era escola com escola. Hoje a gente não vê mais, né, esses movimentos, ou ainda existe?
Você acha Olha, que mudou alguma coisa? realmente mudou muito daquela época para cá. Ainda existe esses jogos aí, mas não como antigamente. Existe aí, mas não é como antigamente os jogos escolares, né, que existia, era a maior festa. Nas escolas você recebia todo um uniforme, né, de atleta, participava dos desfiles do dia 7, na época era dia 5, que tinha, a escola gostava de desfilar no dia 5, dia da raça. Então, era muito legal né, esses projetos que tirava como é que posso dizer, o aluno, aquela criança, das coisas erradas, né? E o professor estava lá, era o técnico, o professor de educação física, nos ajudava, trabalhando lá os fundamentos, né? A educação física era essencial. Hoje não, você vê que a educação física, ela parece que não existe, né? Ela não existe para essa criança. Por isso que hoje a gente vê muita criança obesa, muita criança com problemas psicológicos, porque a educação física não é como era antigamente. Era essencial a educação física. Né? Você falou tudo. O esporte, principalmente da nossa região, precisa ser mais valorizada, ter um olhar totalmente diferente, principalmente ter o apoio dos pais, né, nas escolas, principalmente, que precisam. E em meio a tudo isso, Francelmo, nasceu em você, surgiu o interesse de ser jornalista esportivo, exatamente para você acrescentar, agregar, acolher, informar e mostrar que o esporte é saudável também, não é? Exatamente, exatamente. E esse sonho de ser repórter esportivo, né, enraizou, pegando todas essas experiências que eu tinha. No início, logo, não queria estudar, dei trabalho para a mamãe, mas depois eu tive consciência que tinha que estudar. E ela dizia o seguinte, a minha mãe, a dona Maria Iraci, que está com a gente até hoje, né, graças a Deus, ela dizia assim, olha, vai estudar, senão tu vai puxar a carroça. Tinha um senhor que ela dizia, olha o Jamico ali puxando aquelas carro de mão de madeira. Olha, vai ser o Jamico, guardar as suas devidas proporções, nada contra o Jamico, mas ela dava esse exemplo. Ele era um trabalhador. E ela dizia, olha, vai estudar, senão tu vai puxar carroça. Tinha naquela época as carroças do Eloy, de vários outros carroceiros. Olha, tu vai puxar carroça. Nada contra o carroceiro, mas ela dizia isso. E a gente se tocava, não, estudar. E aí estudei, né? E fui compartilhando isso e surgiu, né? Esse cronista esportivo que gostava de ler revista, né, do esporte, tudo isso, gostava de bola, né, jogar bola na escola, na moinha, no caroço de açaí, né, nas quadras, poucas que existiam, nas praças, né? Isso foi engrandecendo. E eu anotava tudo eu anotava, de futebol, Campeonato Brasileiro, figurinhas, que era muito legal naquela época. Você tinha figurinhas dos campeonatos brasileiros, Zico, Sócrates, né, que chegava esses álbuns, né, tanto de figurinha como de Fórmula 1 naquela época. Era, na época de 70 para 80, era muito legal que tinha isso, tinha essas coisas educativas, né, Rodrigo, que ajudava a gente a ser cidadão. Por isso que hoje eu sou esse cidadão por causa disso. A educação. A educação que eu tive do meu pai, da minha mãe, fez com que isso crescesse e tornasse esse cronista, historiador. Peço desculpa devido à garganta, devido a essa como é que posso dizer, rapaz, essa gripe, né? É assim mesmo. O nosso estado tem hora que está quente, tem hora que está frio, mudança de clima. Agora, você se formou para professor, né? Você é formado para professor. É atuante, professor atuante? Sim, sim. Hoje, exatamente, eu me formei em 1900, fiz o teste de seleção em 89, porque na época eu e meu pai tentamos, meu pai, eu pedi para ele, bora lá na Rádio Equatorial, queria ser cronista esportivo. Fomos lá na IES Levi, lá naquele mesmo prédio da TV Equatorial, canal 8 na época,
ZYC, canal 8, né? Membezinho, né? E a rádio lá. Queria ser jornalista esportivo. Fomos lá, com meu pai, eu era de menor, tinha uns 16, isso era 88, 89, né? E queria ser cronista, né? Isso da adolescência já queria ir lá, né? Fomos lá. Meu pai, Sebastião Tadeu, fui lá, ele me levou lá e só que é difícil, né, Rodrigo? Naquela época era difícil, né? Não é como hoje, né? Naquela época era difícil você entrar na crônica esportiva, porque eu escutava Humberto Moreira, grande narrador esportivo, Joaquim Neto, repórter de campo, grande Paulo Silva, que era a minha inspiração como repórter, um dos melhores do Norte do Brasil. Tinha também João Silva, grande comentarista, essas lendas, até passar a imagem aí dessas lendas que eu tive oportunidade de conhecer pessoalmente, escutava na infância essas lendas, no rádio, na TV Amapá, através do programa Bola é Nossa, foi um dos primeiros programas esportivos que começou ali na década de 70, pegando 80, e eu assistia esse programa, ouvia no rádio, na Rádio Nacional, entendeu? Então, eu me formei em 89, fiz teste de seleção, mas antes disso, só concluir aqui, fui para a Rádio Continental, não deu lá, porque exigiram uma equipe esportiva, tinha que ter uma equipe, aí não deu, tive que estudar, fui fazer o teste de seleção no IETA, passei, me lembro que foi eu e meu amigo Antônio Costa, que nós fomos para lá e fizemos teste de seleção, entrei no IETA, fizemos teste de seleção em 89, em 90 nós cursamos até 92, nos formamos de professor de primeira a quarta, depois entramos para o Estado em 93, já como professor do Estado, fiz o teste de suficiência na Unifap em 97, como tipo uma licenciatura curta, para lecionar de quinta a oitava. Depois entrei fiz bacharel e licenciatura e bacharelado, pela Unifap. Depois fiz, mais tempo depois, fiz uma pós-graduação em licenciatura, uma pós-graduação em, como é que posso dizer, em geografia. Me formei em geografia na Unifap. Fiz metodologia do ensino da geografia. Pós-graduação foi, exatamente, metodologia do ensino da geografia. E hoje sou do quadro federal, através da transposição, sou do quadro federal desde 2016, trabalhei em algumas escolas, a primeira foi Reinaldo Damasceno, lá ali próximo da Coreia, depois fui rapidamente lá no Código Neto, depois fui para a escola Lauro Chaves, aqui no Muca, onde eu resido, Depois eu fui para o Gustavo Dias, a escola onde eu terminei o meu primeiro grau, que é o ensino fundamental hoje, né? O primeiro grau é o ensino fundamental 1, né? Hoje, né? Primeiro grau. E de lá, fui lá para a escola Antônio de Castro, no Verão, depois fui para outra escola, fui para o Mário Quirino, que eu estou até hoje no Mário Quirino. Uma longa jornada, né, amigo? Sim, mais de 30 anos como professor. E no meio desses 30 anos, você tem influenciado os seus alunos, com toda certeza, falando do futebol, mostrando as diretrizes, para tentar suscitar esse desejo novamente, para que venha a haver novamente esses movimentos escolares? Com certeza, muitos alunos meus da época eu sempre incentivava, e eles me agradecem até hoje, que muitos já são professores, dando aula até em faculdade, na época, né, que eu iniciei, foi em 93 como professor. Então, hoje, você tem um leque de alunos que foram meus alunos, hoje, estão aí trabalhando, graças a Deus, a gente conseguiu, formar cidadãos, e isso é muito bom. Eu agradeço muito por ter conseguido colocar essas pessoas num degrau, Muitos hoje são professores de universidade, são empregados, muitos moram até fora do nosso estado. Então, eu fico gratificante por ter contribuído, com a educação para formar essas pessoas, esses cidadãos. E é como eu sempre digo, o professor, ele nunca é esquecido pelo aluno, porque tem professor que marca, né? E com certeza você deixou a sua marca. Agora, Francelmo, qual era a relação do seu avô com o futebol
ele era do Pará. Qual era a relação? Qual era o time que ele jogava? Ele veio do Pará, que Vigia, né? Que era uma cidade rica no futebol, até hoje. Se você for lá em Vigia, você vai ver toda uma história do futebol vigiense, né? Então, ele veio para cá com a criação do território, a convite lá do Janari Gentil Nunes, na época, desembarcou aqui em Macapá e foi jogar no Amapá Clube, no Trem Desportivo Clube, foi o único time dele. No Trem Desportivo Clube, foi o clube que o Caboclo Alves jogou por quase toda a sua vida, né? E era um morador ali do trem, né? E jogou sempre no trem, era Trem Esporte Clube, hoje é Trem Desportivo Clube, na época era Trem Esporte Clube. Então, o meu avô jogou na seleção amapaense, e jogou naquele primeiro jogo que teve aqui da inauguração do estádio municipal, que depois virou estádio Glicério de Souza Marques. Jogou contra a seleção paraense, seleção amapaense contra a seleção paraense. O jogo foi 1-0, eles perderam de 1-0, foi um grande jogo. Então, o Caboclo Alves está na história, né, do futebol amapaense, foi um grande zagueiro, né, jogou no lado de Vadoca, de Mafra, de Lelé, entendeu? Então, goleiro Vasconcelos, goleiro Aristeu, muito de lenda. Até hoje o Vadoca está vivo, né? E Alfaiate, né? O Vadoca, que era colega dele, conhece muito bem, né? O Caboclo Alves. Então essa relação com o futebol aí vem do meu avô, como meu pai, né? Meu tio também jogou no trem, que já faleceu, é o Belém, né? Belém, né? Nasceu no Pará, entendeu? Então, essa relação com o futebol ela é muito grande, né? Pai do trem, né? Burtizal, Anselmo, Caboclo Alves, Sebastião Tadeu, né? Meu irmão também, Chicão, jogou bola também, jogou no juniores do Ipiranga, né? Então, tudo a ver. Burtizal tem a ver com futebol, Burtizal. Agora, diante de toda essa história que você está contando e que estamos navegando, você participou de vários campeonatos que você assistiu, né, com seu pai, no estádio Glicério Marques. Qual foi, assim, o futebol que ficou na sua memória, que até hoje você lembra, assistindo com seu pai e com seu avô? Certo. O Esporte Clube Macapá teve vários momentos ali, porque o estádio ele lotava, o Glicério Marques. Naquela época, o Glicério Marques tinha arquibancadas tanto do lado da Leopoldo Machado, como também o lado da Hamilton Silva, como também no fundo do estádio tinha uma outra arquibancada, que foi construída para o Copom de 80, e eu assisti jogo ali naquela arquibancada que ficava no fundo, que ficaria para Antônio Coelho de Carvalho. Até que o meu avô morava ali, depois chegou a morar ali próximo ao estádio, também, logo no início, chegou a morar ali, o meu pai me falou isso também, entendeu? Então, o estádio Glicério Marques, vem na minha memória, estádio cheio, torcidas, tanto do Macapá, do Ipiranga, do São José, fomentava a economia, me lembro muito bem que fomentava a economia, as pessoas saíam das casas com as bandeiras para torcer, tinha o tacacá, a venda do tacacá, da laranja, tinha a venda de várias iguarias ali no estádio Glicério Marques. Era história, aquele estádio era história e traz muitas lembranças. Ele traz muita lembrança para mim, esse estádio Glicério Marques, o Campeonato Amapaense, os clubes, cara, as torcidas, era muito legal, as narrações, os narradores, os repórteres de campo, já falei, Humberto Moreira narrando, Paulo Silva, Joaquim Neto. Então, a memória que traz, quando eu me lembro do Glicério Marques, ali, o futebol amapaense, cara, olha, é histórico, porque era muito bacana, as torcidas, as pessoas saíam de casa, do Brutizal, de vários outros, de Santa Rita, de pés, de bicicleta, com as bandeiras, torcendo. A gente recebia as tabelas, porque naquela época, olha só, o futebol hoje é profissional, mas nem parece que hoje o futebol ele é profissional, porque naquela época ele era amador, mas parecia que era profissional. Né? Tinha a segunda divisão, né? Tinha as tabelas que saíam, as tabelas, né? E cada torcedor pegava uma tabela para ver o primeiro turno, o segundo turno. Isso tudo eu pegava. Juntamente com meu pai, né, que era policial e tirava serviço no estádio, a gente pegava, entendeu? Estádio lotado, muito bacana.
comprar o bilhete lá na frente lá do estádio para entrar, muitas bicicletas, a maior parte era bicicleta, né? O veículo nosso era bicicleta, e o estádio ficava lotado de bicicletas. Tinha uma pessoa lá para reparar, para não roubar, furtar as cabecinhas. Tinha isso. As cabecinhas ali penavam, tiravam, havia furto de cabecinhas, né, para encher o pneu lá, tirar a cabecinha da bicicleta. Me lembro bem disso, entendeu? Então, ali o estádio Glicério Marques era tudo, né, era festa, né, vem na minha lembrança isso, as torcidas, né, os jogadores, né, posso até falar de Copom da Amazônia, nessa época, 70 para 80, que vinha para cá, Baré, lá de Roraima jogar, River de Roraima, vinha lá de Porto Velho, vinha o Flamengo de Porto Velho, vinha o Motoclube de Porto Velho, vinha vários outros clubes, vinha do Acre, lá o Rio Branco, grande time, Rio Branco do Acre, Juventus do Acre, vinha Atlético Acreano do Acre, todos esses times a gente via. Aqui em Macapá tinha o Trem, né? Tinha o Macapá, tinha os que participaram de Copão, tinha o Trem Macapá, né? Que foi o campeão do Copom Independente, né? De Santana, o próprio Santana, no Copom da Amazônia, que era um campeonato brasileiro para o amapaense. Nós éramos amadores naquela época, mas o campeonato, o Copom da Amazônia é como se fosse um campeonato brasileiro, uma Libertadores, porque o campeão do campeonato amapaense ia disputar o Copom da Amazônia. Então, todos os times se defrontavam ali para ser campeão, para ir para Roraima, para ir para Rondônia, para ir para o Acre, porque a cada ano, cada Copão era em um estado. Em 75 foi em Porto Velho, Rondônia, em 76 foi em Rio Branco, no Acre, em 78 foi lá, foi em Macapá, em 77, em 78 foi em Boa Vista, Roraima. Então, era o Copom da Amazônia, e a gente escutava pelo rádio todos esses jogos. Né? Quando era no Acre, a gente ia dormir quase meia-noite. Me lembro bemzinho disso, né? Através do Humberto Moreira narrando, que lá era 2 horas de diferença, né? E a gente ia dormir aqui em Macapá lá para meia-noite, porque a gente ficava escutando pela Rádio Nacional, né, os jogos do Copão, com os nossos representantes indo para lá jogar. Rodrigo. Agora, na sua opinião, por que você acha que o futebol, hoje, na atualidade, ele não está com a mesma força como antigamente? O que você acha assim, que mudou? É o interesse, o apoio? Na sua opinião. Isso, o apoio naquela época do amador era grande, viu, Rodrigo? Era grande, porque tinha muitos abnegados que, na época, eram funcionários do território. Anaice, Bittencourt, aquele um que era dono da Farmatrem, que faleceu, Carrera, Valdir Carrera, né? Você tinha várias pessoas abnegadas com o futebol, que gostavam do futebol. Desde a década de 40, quando o primeiro campeonato ocorreu em 44, de lá, essas pessoas elas estavam encravadas no futebol. E elas não tinham pena, não. Elas investiam no futebol. Elas traziam para cá jogos dos times de Cametá, times de Belém, muitos jogaram aqui, times do Rio, Vasco, Flamengo, tinha amistosos. O Santana com a Icome também era a importância da Icome também ali era a importância, porque ela dava um elo também no campeonato, era uma multinacional Icome, então o campeonato, quando com a existência da Icome, era muito legal, porque havia esse apoio. Então, por isso que eu digo que o futebol de antigamente ele era profissional, ele era amador, mas era profissional entre aspas. E hoje, nosso futebol, ele é profissional, mas ele é amador, né? Porque não há esse intuito aí, não há essa... Hoje o clube ele espera muito pelo poder público, espera muito. E hoje não se trabalha a base. Agora que está trabalhando a base aí com o Macapá, com o Esporte Clube Macapá, que levou lá, fez muito bem lá na Copinha, mas antigamente se trabalhava a base. Como eu falei, as escolas tinham seus olheiros. Olha, tem moleque ali, o professor de educação física, já, olha, isso aqui vai dar para o futebol, vai conseguir ali trabalhar futebol, já trabalhava fundamento, cabeceio, chute, tudo isso era na educação física. Então, olha a importância da educação física no passado. Hoje, parece que a educação física ela acabou.
não há mais esse interesse. Então, tudo isso, o apoio, né, dos grandes empresários da época, ajudou muito no futebol. Até a imprensa, naquela época, ela era mais respeitada, porque o nosso futebol ele era respeitado. Se o futebol ele não é respeitado, a nossa imprensa também não vai ser respeitada, como é hoje o nosso futebol. Infelizmente, a gente não tem esse apoio, né, os clubes ficam muito dependentes do clube, né, do governo, né, lógico que tem que ter esse apoio, mas o clube também ele tem que inovar, ele tem que procurar meios. Por isso que nossos clubes hoje, todos eles quase perderam as suas sedes. O Amapá perdeu a sua sede, o Amapá Clube, o Macapá está com a sua sede aí prejudicada também, né, o Independente perdeu a sua sede, todos os clubes amapaenses perderam, até o Trem perdeu a sua sede, reverteu um tempo atrás através do governo, perdeu a sua sede também. Então, ele não estava preparado para o profissionalismo. A CBF ela impôs que, em 91, esses clubes se tornassem profissionais, mas eles não estavam preparados para se profissionalizar, entendeu? E a partir do profissionalismo, ali, o nosso futebol, porque ele não está preparado com essa questão de tributos ao atleta. E aí, o atleta colocou na justiça aqueles clubes, e aí esses clubes foram afundando e muitos perderam suas sedes, entendeu? Mas é a base, tem que trabalhar a base hoje. Se você não trabalhar a base, você não vai conseguir formar jogadores. Todo tempo você querer buscar esses jogadores que já estão em final de carreira, daí do Pará, de outros locais, para cá, nosso futebol não vai para frente. Tem que trabalhar. E outra coisa, Rodrigo, tem que ter estádio. Nós não temos estádio. Somos dependentes de estádio. O único estádio é Zerão, que não tem condições hoje, né? Precisamos de estádios, né? No nosso estado, nos municípios. Antigamente nós tínhamos, olha, campo lá em Serra do Navio, que era um estádio, um dos melhores do Brasil, uma grama muito boa, porque era patrocinado pela Icome. Tinha o campo lá do Augusto Antunes em Santana, um dos melhores. Então, e já teve sucesso no passado, olha só. E agora, o que acontece? Que agora estão fazendo, não é mais praças, né? São arenas. E nessas arenas, a grama ela é sintética. Ajuda ou atrapalha, no seu ponto de vista? Há uma diferença da grama sintética para natural, né? Ajuda ou atrapalha? Sim. Olha, ela ajuda e atrapalha, é verdade. Né? Porque ela perde aquela essência. A grama sintética, ela é boa? Ela é boa entre aspas. Ela machuca muito o jogador. Principalmente, antigamente, os jogadores da base trabalhavam na pissarra, nos campos de terra batida, nos campos da Praça da Conceição, nos campos da Praça do Barão, da Praça Santa Rita, ali onde o Cristal, o Oratório treinava, o Ipiranga treinava lá no seu campo também, ali do Beirol, entendeu? Então, esses jogadores jogavam em campos de terra, né? de grama também, grama plantada no Glicério Marques, no Augusto Antunes, e hoje essa grama sintética ela é prejudicial. Já está se vendo que muitos estados que já adotaram esse sistema estão desistindo de tê-los como grama para praticar o futebol. É prejudicial, com certeza. Tem que se pensar muito bem quando... nada contra, eu acho que pode, mas você não deveria acabar com os campos. Eu sou contra. Estão acabando todos os nossos campos de futebol, de areia. Não tem mais campo lá na Praça do Barão. Campo de areia não tem mais. Na Praça da Conceição também não tem mais. Como é que fica? Como é que esse jogador ele vai desempenhar as suas funções? Se ele está só no sintético, ele vai ter uma contusão rapidamente. Ele não vai se trabalhar ali o fundamento como era nos campos, que era o gramado ou de pissarra, né? Porque hoje o moleque já vai direto para o sintético. Ele não pega as manhas de um jogador, tem que ser da base ali. Por isso nós revelamos muitos craques. Bira, Aldo, Jasso, Roberto Gato, porque eles vieram da base, eles vieram da pissarra, do caroço de açaí, da moinha, entendeu? E esse moleque hoje não. Eles estão indo direto para o sintético, direto para o zerão. Não é assim, a base não é assim. A base, você tem que vir de uma área feia. Para esse moleque
crescer, trabalhar e ter consciência. Já estão colocando os moleques direto no sintético, né? Vai ter problema porque o desempenho não vai ser o mesmo, porque futebol, ele também não é para qualquer um. Tem que ter ali uma genética. Você não se aprende a jogar futebol assim, dessa maneira. Tem que ter um pouquinho de genética, né, para se trabalhar. Então, eu sou contra esses campos sintéticos. Eles fazem mal. Muitas contusões vão ocorrer. É uma falta de política, na verdade, e de conhecimento para fazer algo que realmente vai fazer valer para os futuros campeões, porque o estado do Amapá é que perde. A gente não tem aqui, eu pelo menos eu não conheço, estou aprendendo com você. Eu ainda não ouvi aqui nenhum jogador que venha dizer assim, olha, ele foi para fora, ele está representando o Amapá. Eu ainda não ouvi. Se tem, eu desconheço. Na sua opinião, você tem algum jogador de Macapá que vai para fora representar o nosso estado? Olha, não temos, viu, Rodrigo? Se fala no Igor Paixão, mas o Igor Paixão, ele saiu daqui cedo. Ele não foi trabalhado aqui em Macapá. Ele já saiu daqui com uma idade pequena. Foi daqui, eu acho que, sei lá, não sei se foi com 10 anos, uma coisa assim. Ele foi ser trabalhado lá para Curitiba. Bira surgiu aqui nos campos, campo de terra, campo de lama. Jaço surgiu no Buritizal, perto da casa do papai lá, que eu citei do bairro do Tem, jogava com o papai. Jaço, grande jogador, que foi campeão pelo Flamengo, campeão da Taça Guanabara. O Aldo, do Espírito Santo, dos maiores laterais do Amapá, do Brasil, surgiu aqui nos nossos campos. Né? O Bira, né? Essa lenda, nosso saudoso Bira, né? E vários outros, zagueiros de nariz, né? O Jonas lateral, né? Goleiros, né? Não tem, hoje nós não temos. Tem o Igor Paixão, mas o Igor Paixão não foi lapidado aqui. Foi lá para fora. Você falou sobre o jogar na lama, jogar o fute-lama. Nem se ouve falar mais, né, amigo? Pois é, o fute-lama, a gente jogava na lama ali, no Rio Amazonas. Eu cheguei a jogar como criança, né, na lama. Isso era muito comum. Muitos jogadores de futebol começaram ali na lama do Rio Amazonas, ali na Vacaria, né, aquela área ali, de frente do antigo Novo Hotel, ali era a cidade antiga de Macapá. Muitos jogadores da década de 40 jogavam bola ali. Ali era o campinho, à frente da cidade. Quem é dessa época vai se lembrar. São poucos que já são poucos hoje, né? A maior parte do Badoca o Badoca é dessa época, tem mais de 90 anos. Eles iniciaram ali, na lama, na pissarra, na moinha, no caroço de açaí que tinha antigamente. Tudo isso era os nossos tapetes. Por isso que nós conseguimos formar muitos craques do futebol amapaense para o Brasil e para o mundo. Marcelino nasceu ali na área oratoriana aí do Santa Rita, foi para o Remo, jogou no Flamengo, foi embora para os Estados Unidos, jogou no México. Olha como a gente tinha craques, hoje a gente não tem. Por causa disso, né? Alguma coisa está errada, né? A base, o investimento, né? A gente não há interesse dessas empresas locais de investir no nosso futebol. Não há interesse, eu não sei por que isso. Nós não temos estádio, precisamos de estádio. Prefeitos, bora fazer um estádio em cada município. Oiapoque precisa de um estádio. Laranjal do Jari precisa de um estádio. Tartarugalzinho agora está com seu estádio, já está quase pronto lá. É isso que a gente precisa para alavancar, para interiorizar o nosso futebol. Como é no Pará? Cada município do Pará tem o seu estádio. Por que aqui não pode ter seu estádio? Porque o estádio fomenta a economia, ele fomenta a hotelaria, ele fomenta os taxistas, ele fomenta o pessoal que vem de tacacá, que vem de mingau, que vem de laranja. Em cada município tinha que ter um estádio, porque esse município vai colocar um time para participar do campeonato. Hoje o Amapá já é interligado via terrestre, só não até o Oiapoque, falta ainda alguns quilômetros, mas no litoral ali, Cotias, essas áreas todas estão interligadas, o turismo, então isso vai crescer muito no futebol. Eu acho que é por aí o caminho, eu acho que o nosso estado precisa interiorizar
o nosso futebol para ele alavancar, porque a partir dali, porque antigamente todas essas áreas forneciam craques, Amapá, aí o município de Amapá, Calçoene, uma grande área que fornecia jogadores, né? O município de Amapá, então, nem se fala, muitas lendas surgiram no município de Amapá e Calçoene, meu amigo Rodrigo. Infelizmente, parece assim que... Parece não. O estado do Amapá, as autoridades fazem questão que essas histórias que agora está sendo contada aqui no nosso programa seja esquecida. Porque essa geração aqui está tendo uma aula gratuita do futebol, sobre a cultura do esporte, Tucuju, né? Como nasceu os times de futebol. Infelizmente, se não criarem uma política para o esporte, vai cair no esquecimento e vai ficar só assim, reprisando quando um programa colocar em pauta uma história como essa que nós estamos fazendo, aí os jovens vão ver e dizer, poxa, realmente tinha mais respeito. Hoje parece assim que não existe mais, né, amigo? Verdade. Sim, com certeza, Rodrigo, porque havia esse respeito, o futebol de antigamente ele é respeitado por causa disso, da política daquela época, né? As pessoas envolvidas no futebol. Eu acho que hoje os clubes, as entidades, elas têm que deixar um pouco a política de lado e deixar o futebol, como era antigamente. Não, quando se mete política no meio, atrapalha, né? Atrapalha. Então, a gente vê por esse lado. Acho que é por isso que o nosso futebol ele não está andando por essa questão. Nossos clubes, né, eles têm que ser independentes ali para que esse clube, né, volte a ser o que era. Você tinha Guarani, Atlético Clube, grande clube, foi campeão, né, o Amapá Clube, o Trem, o Independente, o Santana, o Oratório, né, eram grandes equipes do nosso futebol. E hoje a gente vê essa dificuldade realmente da gente produzir um jogador. Aí fica pegando só esses perrengues aí de fora, que só vem tirar o emprego daqui, ainda dá prejuízo, coloca na justiça. Né? Então é complicado, realmente. Eu também, cara, eu fico indignado também. Hoje o nosso estado é o 27º no ranking. Não tem mais nenhuma outra unidade, nós somos os últimos no ranking. Preocupante, né, amigo? Infelizmente, é preocupante. Agora, como é que você descreveria a influência do futebol na sua vida atual? Porque já falamos sobre a diferença, não tem nem como comparar. Mas como você falaria para a gente sobre a influência do futebol na sua vida? Porque você participou de muitos campeonatos, né, com seu avô, com seu pai, assistiu, fez muitas anotações e conta para a gente como você descreveria essa influência. Muito grande. Essa influência, Rodrigo, ela é muito grande na minha vida, porque o cidadão que eu sou hoje, graças ao futebol. O futebol, para mim, é uma terapia. É uma terapia. Foi o que eu sempre quis na minha vida. Olha, ser professor foi um acidente de percurso. Foi uma imposição na época da minha mãe, do meu pai. O que eu queria ser era cronista esportivo, trabalhar com futebol. E, graças a Deus, em 2015, essa conquista foi concretizada, porque a educação ela me impediu de eu ser um cronista esportivo. Entendeu? Ela me impediu. Nunca deixei de ir nos estádios. Eu assisti os jogos, mesmo trabalhando como professor, porque a gente tinha que planejar, então era muito trabalhoso, então era complicado. Mas eu nunca deixei de ir no estádio Vicente Marques, nunca deixei de ir no estádio Augusto Antunes, nunca deixei de ir em outros estados. Quando os times jogavam, eu ia nesses estádios fora, entendeu? Então, o futebol ele tem uma influência muito grande na minha vida, através do meu pai, porque eu acompanhava meu pai. Então, isso, cara, foi uma coisa que engrandeceu a minha vida. Eu vendia coisas na rua, vou falar aqui, vendia chopp, eu vendia coxinha, eu vendia lá no Mercado Central, eu vendia. Quando eu terminava a minha venda, o que eu comprava? Um jornal. Qual era o jornal que eu comprava lá no Mercado Central, início da década de 80? Era o jornal A Província do Pará, não sei se você conheceu, né? A Província do Pará, o Liberal, e daqui eu comprava o Jornal do Povo, para ter conhecimento do futebol.
Olha só, eu já pequeno já fazia isso. Vendia, né? Vendia tudo lá e comprava os jornais para ficar já situado com as notícias do futebol amapaense, paraense, com os jogadores que jogavam lá no Pará, em outros estados, que era Germano Thiago, Bira, Aldo e vários outros da época. Então, o futebol na minha vida e foi essencial, porque até hoje, Rodrigo, eu mexo com o futebol Masters. Né? Em 2015, eu comecei a escrever Copom da Amazônia. Eu sou um dos primeiros cronistas que escreveu sobre Copom da Amazônia. Eu criei um blog, Copom da Amazônia, 1975 a 1990. Eu peguei todos esses meus dados que eu estava em loco quando criança, jovem, adolescente, já jovem, adulto. Eu fui pegando tudo isso e em 2015 eu escrevi um blog chamado Copom da Amazônia, né? Que depois virou até no Facebook Copom da Amazônia também, que mexe com Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Todas as pessoas que fazem parte são do Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Já tive a oportunidade de ir lá em Boa Vista, né, lá em Rio Branco, peguei lá muitas informações, só falta eu chegar ainda em Porto Velho. São os 4, né? Amapá, Rondônia, Roraima e Acre. Só falta eu ir em Porto Velho para a gente fechar. Talvez futuramente eu possa até escrever um livro sobre o Copom da Amazônia, porque a gente tem todos os dados, todos. Então, a influência. Nas horas vagas, eu ia para a biblioteca pública, viu, Rodrigo? Quando eu não tinha aula, isso em 2015, 2016, eu ia para a biblioteca pública pesquisar o futebol mapaense no jornal lá, Jornal Amapá, Jornal do Amapá, era o nome daquela década de 40, 50, tinha o Jornal Amapá, que foi criado pelo Janaí Nunes, a imprensa na época, e esse jornal ainda está lá. Hoje eu acho que ela não tem mais essa liberação mais para o público, mas eu tive a felicidade de, né, manusear, bater foto, e isso ajudou muito nos meus trabalhos, até hoje, que eu mexo hoje com a história do futebol mapaense, através da minha página, História do Futebol Mapaense. O Marcelo Jorge sempre publica lá uma matéria, né? Não sei se você chegou a ver, hoje eu coloquei Passarinho. Quem conheceu o Passarinho, né? Foi um grande zagueiro, né? E assim vai, entendeu? Então, a pergunta que você fez, futebol foi tudo para mim. É uma terapia, eu não troco por nada. Tanto é que eu jogo também. Eu jogo, né? Tive a oportunidade de fazer vários gols, entendeu? Quer dizer, de um coadjuvante, agora faz parte também do Master. Olha só, sempre legal jogar com as lendas do futebol. Eu só escrevia sobre as lendas. Chamo de lendas um craque. Né? Hoje eu estou no meio dessas lendas, participando como atacante, que é o que eu gosto de fazer. Né? Eu digo. Fazendo história, né, amigo? Trazendo conteúdos para o futebol e deixando a sua marca de uma forma para dizer, olha, o Francelmo também fez parte da história do futebol do Amapá. Isso é muito bom. Eu fiz parte, realmente, fiz parte. Aí, a minha infância, futebol, ouvindo essas lendas do rádio, vendo os jogadores, as lendas, os atores principais, estando nesses teatros, Marcelo Marques, Augusto Antunes, estádio lá de Serra do Navio, que foi um grande estádio também. Tivemos muitos atletas lá que vieram de fora com a mineradora Icome, do Pará, do Maranhão, de todo o Brasil, né? E também contribuíram com esse futebol aqui. Eles foram personagens importantes para o nosso futebol. Então, meu amigo, cara, é muito satisfatório a gente fazer parte dessa história. Muito legal. Que maravilha, hein, gente? Estamos aqui com o Francelmo, ele que está narrando aqui toda a história do futebol amapaense, uma memória maravilhosa, porque, olha, gente, é muita informação e ele lembra de tudo, dos detalhes, né, dos momentos marcantes, dos campeonatos. É um homem que realmente é a história viva do futebol amapaense e precisa, né, ser contado para futuras gerações que, infelizmente, ainda não têm acesso a essas informações que o programa Mania de TV, junto com o Francelmo, está passando para você por essa entrevista. Agora, Francelmo, o que mais o atraiu na profissão de cronista esportivo e quais aspectos
do trabalho você mais admira? Olha, eu tive a oportunidade de assistir, escutar, né, grandes narradores, como eu já falei, né, Paulo Silva foi um dos melhores repórteres de campo. É isso que me chamava a atenção. Eu, quando moleque, eu ficava só olhando para eles. Olha, um dia você, esse cara aí, esse narrador, esse repórter de campo, né? Isso que mais me inspirava, né? De participar ali no estádio, vendo aquelas lendas, e a gente imitava, né? A gente fazia imitações desses profissionais. Isso é muito satisfatório. E também tive a oportunidade de ver aqui uma grande equipe chamada Vasco da Gama, em 1987, quando foi jogar aqui no Vicente Mar. Poxa, a gente próximo daqueles jogadores, Roberto Dinamite, que já se foi, Romário, né, Paulo Roberto, Giovani, lendas do futebol brasileiro. Eu tive essa oportunidade de assistir em loco quando o Vasco da Gama jogou contra o Trem aqui, Trem que estava se preparando para o Copom da Amazônia. Tá? Então, isso é muito satisfatório da gente presenciar essas lendas do futebol amapaense, do futebol brasileiro. Eu tive esse privilégio e hoje a gente tem contato com esses personagens, né? Quando a gente vai no estádio, quando a gente vai na rádio difusora, estão lá até hoje. A gente consegue. Até mando um abraço para o meu grande amigo Aníbal Sérgio, que está fazendo tratamento lá em Rondônia, um cara que me deu todo apoio, né, para estar na crônica esportiva, né, Paulo Silva, né, aí tem o Humberto Moreira, João Silva, ali da Resenha 77, ali, né, que sempre faz uma matéria esportiva lá do passado, entendeu? Então, esses caras nos inspiraram, né, nos inspiraram. Então, é isso que eu vejo essas pessoas foram espelho para a gente. Isso que eu admiro muito, né? É isso que eu vejo. Se eu sou um cidadão hoje, porque essas pessoas nos inspiraram para ser essa pessoa hoje. Então, qual foi a pergunta? Foi isso, Rodrigo? Fez duas perguntas? Isso, respondeu, com certeza. O que você está passando aí para gente, na minha cabeça eu penso, eu imagino, se tivesse um museu, né? Um museu com fotos registradas, para os colégios ter acesso a esse museu, os alunos da atualidade que não conhecem, né? Os professores da educação física levando os alunos para conhecer esse museu, seria algo fantástico. Ia ser um conteúdo maravilhoso para cada professor, né? Concorda comigo, Sim, Francelmo, ou não? sim, Rodrigo. Exato. Precisamos de um museu. Um museu de fotos, um museu visual, onde você chega lá no local, clica lá, esse jogador aqui, zagueiro, olha, clica lá, toda a história. Nós temos material para isso, Rodrigo. O que precisa é os gestores valorizar essas pessoas, dar moral para elas. Mas parece que a mentalidade, vou logo falar a verdade, parece que a mentalidade desses gestores, isso não interessa para ela. Parece que a história. Eu já ouvi de fulano falar, cara, para que tu fica falando do passado? Eu disse para meu amigo, aí que tu te engana. O passado ele é importantíssimo para a nossa história. Senão morre. E a gente não pode deixar. Muitos ex-jogadores estão morrendo e ainda não conseguiram ser entrevistados. Eu não consegui entrevistar, porque dá trabalho. Você não tem apoio, Rodrigo. Você não tem apoio. Eu me banco para fazer essas entrevistas. Você gasta transporte para chegar até eles, entendeu? E eu fiz todas essas minhas matérias, ninguém me patrocinou. Se eu tenho todo um histórico com essas lendas, que poderia ser feito um memorial, com certeza, cara, ninguém me patrocinou, entendeu? Então é complicado fazer futebol, fazer história, entendeu? Mas a sua ideia, sim, já passou para minha cabeça. Fazer um livro, fazer um memorial do futebol mapaense, um memorial do Copom da Amazônia. Nós temos material, meu amigo. Nós temos material. O que falta é apoio dos gestores. Parece que são cegos. E a história está se perdendo. E vai passando o tempo, muitos vão falecendo. Por isso que o Futebol Master
hoje ele ajuda, né? Desde quando a gente entrou no Futebol Master, nós conseguimos, né, Rodrigo, salvar ex-atletas, porque quando você homenageia um atleta, ele melhora a sua saúde. Ele vem até para o estádio participar jogando, traz a família, né? Hoje o Futebol Master é um dos melhores do Brasil, Amapá. Nós temos um campeonato com 20 equipes, a ASA, que é a associação que promove o futebol, já tivemos mais créditos assim, em Macapá, que promovia antigamente, fazia atos solidários com alimentos não perecíveis para aqueles ex-atletas, entendeu? São ações sociais. Às vezes faz até mais que o profissional. O Supermaster hoje é até mais valorizado, dá até mais gente do que o profissional, entendeu? Por causa disso. Consegue trazer as lendas de volta, consegue dar saúde para aquela lenda que estava com problema psicológico, e aquela homenagem que a gente sempre faz, não eu, como muitos outros, né, desportistas fazem aí do Master, ele consegue, né, trazer de volta aquele jogador, e isso é muito bom para a saúde, né, do ser humano. Não deixa de ser uma fisioterapia, tanto Sim. mental quanto física, né? Porque vai movimentar. Agora, Francelmo, qual é o papel de um cronista esportivo na sociedade e como você enxerga a sua contribuição para o mundo do esporte? Porque tem pessoas que não sabem, nessa geração, que não sabem o que é um cronista esportivo. E você poderia falar qual é o papel do cronista esportivo e como você enxerga a sua contribuição para o mundo do esporte tucuju? Olha, o papel do cronista, ele tem que estar sempre inteirado com a informação. E tem que estar sempre bem informado, ler jornal, ler revistas, ler jornal escrito, televisionado, sempre estar participando de eventos esportivos. Eu já tive oportunidade de participar de congressos, de jogos fora do estado, acompanhando delegações amapaense, tive esse privilégio de acompanhar o Campeonato Brasileiro, da Série D, Copa Verde, e até ex-jogadores fazerem matérias. Então, essa é a função de um cronista esportivo. Ele não pode só ficar ali na mesmice. Ele tem que procurar meios para colocar o público com informações, que é o que eu faço. Ele tem que evoluir, né, no conhecimento, é isso? Sim, evoluir, tem que sempre... É igual um professor de geografia. Eu sou professor de geografia. A geografia, ela muda constantemente. Ela é diferente da matemática. Ela é exata. A geografia, não. Ela muda. Está aí o problema lá no Rio Grande do Sul. Isso é geografia. Isso é tudo. Isso é história. Já vai virar história. Então, ela muda constantemente. Então, tu tem que estudar, tu tem que aprender ali, porque a geografia, ela também é matemática também. Quando você mexe lá com latitude, longitude, então você não pode ficar na mesmice. Você tem que estar sempre informado, porque é complicado. Então, um cronista, ele tem que estar inteirado da informação e dar a informação corretamente. Hoje eu sou um repórter esportivo, estou em campo, sou um narrador, eu sou um historiador, entendeu? Eu acompanho a delegação do time, eu faço parte do Master, eu acompanho lá no Oiapoque, lá em Cutias, e assim, a gente vai passando a informação. Ontem eu até participei com um amigo meu, dei as manchetes lá do programa, lá no Facebook, lá para ele, lá, que o campeonato da Série B começou no sábado, teve prosseguimento no domingo, a classificação está assim, entendeu? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, o Campeonato Brasileiro da Série D também. Então é isso. Você não pode ficar só na mesmice ali. Você tem que ser interativo com o público, porque o público ele gosta disso. Dê informação, não só naquela mesmice. Tem que ser sempre ativo, sempre renovado. Não pode ficar só na mesmice, senão você tem descrédito. Temos muitos cronistas que ficam só naquela mesmice, só esperando verba do Estado, do município,
né? E não é assim, você tem que ser profissional. Cronista esportivo, ele não ganha dinheiro, ele se banca. Até o esporte evolui, até o esporte ele muda, e é importante estudar, porque o estudo ele está no meio de tudo, até do esporte. Se você não estudar, se você não tiver o conhecimento, você não vai crescer. E o esporte é uma maneira que faz qualquer atleta crescer, porque não é só simplesmente entrar no campo, jogar bola e querer fazer Exato. gol. É toda uma preparação, não é isso, meu amigo? Preparação, é psicológica, é como eu falei, né? Para jogar bola, não é assim, você ir jogar bola, não, meu amigo. Você tem que ter todo um espírito, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter. É um conjunto. Não se fabrica um jogador. Não adianta tu ter ali o gramado sintético, vou colocar uma moleque, meu amigo. A gente tem que ter genética. Nem todo mundo vai se dar bem como jogador. Isso é verdade. Né? Você nasce já bem de berço. Lógico que tem umas exceções, mas a maioria já tem um DNA para ser jogador de futebol. Muitos vão ser perna de paus. Né? Muitos. Entendeu? Mas jogador mesmo ali é uma essência. E da crônica esportiva também. Tem que gostar. Não adianta cair de paraquedas. É igual para ser um repórter, um apresentador como você. Parabenizo, né, pelo teu trabalho. Né, nota 10 para você. Obrigado, obrigado. Então é isso. Agora, falando em preparação, como é que você se preparou ou tem se preparado para realizar, né, o seu sonho de ser cronista, que já é, porque está fazendo parte, contando toda essa história, já é um cronista. Fala para a gente qual é o seu segredo, como você se preparou e como tem se preparado. Pois é, eu me lembrei, né, que quando eu estava atuando, né, a partir de 2015, eu comecei a escrever, né, sobre o futebol amapaense, né, esse sonho, né, e aí entrei no Master, né, fui para campo, né, através do Germano Thiago, que me deu um apoio. O Germano Thiago era um dos grandes craques do futebol amapaense, né, e foi o primeiro cara que me deu esse apoio. Olha, eu vou te indicar aqui um campeonato que está acontecendo aqui em Macapá, campeonato de Master. Ele está acontecendo ali no campo do Trem Desportivo Clube, é o campo ali do Malocão do trem lá, que hoje é o CT do trem. Na época não era CT, era apenas um campo lá. E a partir dali eu fui para campo, filmar os jogadores com meu celular, fui entrevistar depois eles, né, e a partir dali, entendeu? Engrenou de uma maneira, né, que não teve mais. A partir dali, o pessoal teve gosto por mim, né, como repórter esportivo, né, porque eu era o único que mexia com as lendas, porque até então não se trabalhava os ex-jogadores de futebol, né, e aí ali surgiu o cronista esportivo Francisco George, que hoje é chamado de Magrão da História, uma referência dada por um grande narrador esportivo que você conhece, Fran Tavares. Olha só, hoje o Magrão da História, né? Saudoso, né? Não é verdade? Então, eu tenho muito orgulho, rapaz, olha, de fazer parte dessa história, né, porque a gente escreve, isso me alimenta. Escrever sobre o futebol amapaense me alimenta, porque isso é saúde. Eu acho que eu não sei fazer nada se não tiver futebol, porque eu passo até mal, né? Porque o meu negócio é escrever sobre o futebol, é estar no campo lá, fazendo a matéria, né? Às vezes registrando. Já é o seu combustível, né, o futebol? É o meu combustível, ele faz bem para a minha saúde, né? Que era o sonho que eu queria ser, era estar no futebol, estar no esporte, estar na crônica esportiva. Como eu falei, o professor foi um acidente de percurso que me ajudou muito, mas foi um acidente. E se eu pudesse voltar atrás, né, eu não seria professor. Eu seria cronista esportivo muito antes, se tivesse dado essa minha condição para mim. Eu voltaria, se fosse voltar numa máquina do tempo, eu voltaria para ser cronista desde o início. Porque para ser professor, meu amigo, não é fácil. É uma batalha e você, a garganta, a nossa saúde não é fácil, viu, Rodrigo? Então, eu teria feito
essa transição aí para ser cronista, com respeito ao professor, entendeu? Mas, para mim, seria melhor, porque eu estaria numa profissão onde eu gosto, entendeu? Ser cronista esportivo. Infelizmente, chegou tarde por causa dessa situação histórica que aconteceu comigo, mas graças a Deus, depois, em 2015, a partir de 2015, isso mudou a minha vida e hoje, né, eu faço parte dessa crônica esportiva, eu faço parte da crônica, da entidade nacional, entendeu? A gente viaja para fora para transmitir jogos, qualquer local do Brasil você vai, porque você está cadastrado como uma entidade nacional hoje, né? A gente pode viajar pelo Brasil e ter livre acesso lá no estádio, graças à crônica esportiva. Tem que estudar, tem que ler, tem que trabalhar, tem que batalhar, entendeu? Futebol não é só diversão, é ralação também. Você falou sobre a profissão de professor, que também enfrenta a mesma dificuldade que que o esporte, porque não Sim. tem a devida valorização, infelizmente, porque o professor, dentro de uma sala de aula, 20 alunos, não é isso? Dentro de uma sala de Mas aula, quem dera, às vezes 40. 40, né? 40, 41, e não é É, fácil não lidar é com pessoas, fácil. principalmente com adolescentes. Verdade, verdade. Não é fácil, porque o professor é tudo ali dentro da sala, e é o psicólogo, e é o doutor, né, e é tudo, é o fisioterapeuta, é tudo. É o professor. E ele não está preparado para isso. Ele não ganha para isso. Ele adoece, ele adoece. Ele é assediado às vezes, viu, Rodrigo? Assédio. E o assédio ele é comum na vida de qualquer profissão e do professor nem se fala, entendeu? Então, por isso que eu te digo, se eu pudesse voltar no passado, eu não seria professor, não. Te juro pela bênção de Deus, entendeu? Complicado, olha, entendeu? Se eu for falar nisso aí, eu vou contar aqui um livro e muitas coisas vão ficar sabendo disso aí, rapaz. Olha, o que eu passei não foi fácil, não, entendeu? Na questão da minha saúde. Hoje eu pratico futebol justamente para a gente ter saúde. Eu já pesei mais de 90 quilos em 2000 a partir de 2010, algumas coisas assim, por essa coisa de você ter assédio na escola. Né? Assédio é um crime, isso prejudica. Muitos profissionais hoje estão passando por isso, com certeza, entendeu? Então é complicado. Infelizmente, mas estamos falando de esporte. Mas é É verdade. importante o que você falou, Sim. porque professor ele precisa ser, as autoridades também precisam ver, porque como uma vez eu entrevistei uma professora, eu disse para ela, se não fossem os professores, não existiria profissionais que hoje tem, como políticos, jogadores, apresentadores, radialistas, porque médicos, advogados, porque todos passaram pela mão do professor. O professor ele precisa ter uma valorização maior, porque sem Sim. o professor ninguém chega a É lugar nenhum, verdade. porque o conhecimento, né, o que vocês ganham para passar o conhecimento ainda é muito pouco. É É muito muito pouco. pouco. É verdade, é muito Agora, pouco. quais são as principais diferenças que você observa entre o futebol jogado na época do seu avô e o futebol atual? Olha, realmente o futebol de antigamente, ele era mais, como é que eu posso dizer, trabalhado. Lógico que hoje o futebol ele avançou muito, né? A tecnologia, hoje a medicina, né? Ele é mais rápido hoje, né? Mas naquela época o futebol ele era mais gostoso, né? Era mais legal de se apreciar. Hoje parece que o futebol ele perdeu aquela essência, né? Muitas regras surgiram, né? E tirou aquela essência do futebol, atrapalhando o futebol. Então, o futebol de antigamente, para mim, ele era melhor, né? Era melhor do que o de hoje, porque o de hoje são tantas regras, né? Você vê hoje um VAR que só atrapalha, né?
deixa o jogo totalmente desconfigurado, coisa que antigamente não se tinha isso, né? Antigamente, né, o futebol ele era jogado de uma maneira, e hoje, né, o futebol virou um comércio. O futebol hoje virou um comércio, né, para ganhar dinheiro, que no passado não era assim. O futebol era jogado, não tinha nada desse comércio de loteria, que a gente vê hoje, clubes, jogadores se vendendo no futebol, e o futebol ele perdeu a sua essência. A gente fica até admirado quando sai um resultado 8-0, 7-0, 10-0, são resultados forjados. Então, o futebol, hoje, né, ele mudou muito. Né? O Brasil ele não consegue mais ganhar uma Copa do Mundo, né? Por causa disso também. O mercado, né? Se coloca-se hoje um treinador na seleção brasileira, e esse treinador ele já tem que adentrar com a máfia da entidade que só convoca aquele jogador que a entidade quer. Antigamente não era assim. Posso citar aqui João Saldanha. Ele teve problema na época com o presidente da República, que o presidente da República queria que ele chamasse o Dadá Maravilha para jogar. Só que o João Saldanha não queria o Dadá. Não, eu vou chamar o jogador que eu tenho conhecimento. Ele foi dispensado, então ele saiu fora da seleção porque ele não admitia isso. E hoje a gente vê isso na seleção brasileira, no futebol brasileiro. O nosso futebol ele não anda mais, ele não consegue ser mais campeão, por causa, eu posso dizer assim, dessas atrocidades que acontecem no nosso futebol. O jogador hoje já sai do ônibus com aquele fone de ouvido, todo, entendeu, garanhão, com aquela chuteira vermelha, com aquela chuteira rosa, coisa que antigamente não era assim. Né? Então, o nosso futebol ele perdeu a sua essência. Talvez a gente nunca mais seja campeão se o nosso futebol voltar como era. O futebol mundial deu voltar como era antigamente. Mas o nosso futebol brasileiro ele tá capenga. Olha, o futebol de antigamente ele era melhor. E aí, Rodrigo? Eu digo que era mais saudável, né? Hoje está muito artificial, né? Exatamente. E não se esconde, não tem como esconder. Porque já assistindo, até eu que não entendo de futebol, como você, eu assistindo, eu vejo a grande dificuldade, né? Percebe-se logo, esse time já foi comprado. Por preço de banana. Não é verdade? Você, como você colocou, você que não é do ramo quase do futebol, mas entende que o nosso futebol hoje é uma farsa. É uma farsa. Tivemos problemas aqui no Amapá com jogadores que forjaram. Não vou nem falar para não causar polêmica, mas é complicado realmente. Infelizmente, e isso faz com que as pessoas, né, os torcedores não vão assistir os jogos. Vai fazer o quê? Vai torcer para quê? Né? É complicado. Exatamente. Esse descrédito aí, é por isso que o nosso futebol ele perde realmente descrédito. É verdade. Um problema vai puxando o outro. Agora, como é que você avalia a evolução das técnicas e táticas no futebol desde 1950 até hoje? Olha, realmente as técnicas, as táticas, elas mudaram realmente, posso dizer assim, para melhor, porque o nosso futebol antigamente, o futebol ele era lento, né? O futebol antigamente ele era lento, mas era um futebol jogado, né? E hoje ele evoluiu muito. Hoje você tem muitas táticas, né? Hoje o profissional, né, o treinador, ele participa de muitas, como é que posso dizer, de trabalhos técnicos, né? Ele viaja, ele participa, né? E aí se forma um grande treinador, e isso realmente evoluiu bastante no futebol, até para engrandecer, virou até um mercado, né, um mercado para esses profissionais prosperarem nessas técnicas e levar
essas técnicas para os clubes, né, as entidades. Então, nesse aspecto aí, ontem para hoje, com certeza, evoluiu bastante esses trabalhos. Hoje você tem trabalho digital, com técnica de ali trabalhar no meio de campo, trabalhar ali a lateral, né, como se posicionar, estratégias de jogo contra o adversário, né, você tem oficinas, né, que trabalham, né, essas técnicas, então isso ajudou muito, até é por isso então, Rodrigo, que o futebol ele se tornou global, coisa que antigamente ele era muito local. Por isso que o Brasil, naquela época, ele era o detentor de títulos, né? E hoje isso já se tornou global, porque todo mundo já conhece as técnicas, né, através da tecnologia. E aí, o Japão, hoje, que não tinha conhecimento nenhum com futebol, como também a África, Gana, né, ali a Nigéria, hoje são países que o futebol evoluiu através dessas técnicas. Talvez por isso que o Brasil hoje está capengando, porque o país do futebol não é mais o país do futebol, é global agora, né? Aí seria até essa resposta aí para diferenciar, né, o futebol de ontem e de hoje, né? E isso é muito perigoso, porque esse título, o Brasil, país do futebol, era um título forte para fora do Brasil e outros, né? Só que se Exato. perder esse título forte, é complicado, né? E tá se Complicado. perdendo, né, Rodrigo? E está se perdendo. Nós não conseguimos mais ganhar, né? Então é complicado. Não sei se a fórmula que estão fazendo hoje no Campeonato Brasileiro, ela também não complicou, porque depois que o Campeonato Brasileiro passou a ser por ponto corrido, o Brasil não foi mais campeão. Eu não sei se tem que voltar a ser como era antes, né? Será que não era como era antes? Em turno e retorno? Né? Não sei. Mas o pessoal comenta. Depois que ele passou a ser de ponto corrido, quem tiver maior pontuação no campeonato é o campeão. Antigamente não. Antigamente você tinha que ganhar o primeiro turno, o segundo turno, fazer uma final, uma semifinal. Parece que era mais legal, né? Antigamente. Sei, bora ver aí. Era com mais Bora ver gosto, né? Era fazer com exatamente. mais gosto, né? Não é? Sempre É tinha verdade? o bis, né? Bis. Exato. Quando eu perguntei sobre a diferença da grama sintética para o natural, é porque eu estava me referindo a um jogador que ele caía. Eu me perguntei, eu digo, será que sintética é mais lisa, que o natural Sim. segura mais? Então, essa pergunta foi minha, que é Sim. algo estranho, né? O jogador É, tanto cair, mas é, está aí as respostas para é, todas essas dúvidas. O professor Francelmo, convidado do nosso programa, tirou aí, porque o homem entende de esporte e pensa no aprendizado, numa aula que eu tive aqui com você, professor. eu que Eu agradeço. agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Com certeza, é muito gostoso ouvir você falar sobre futebol, porque eu já vi outras pessoas falando, eu vi um peso muito grande. Você não fala leve. Realmente, você não faz por Exato, obrigação, você faz por amor. Eu sempre digo uma filosofia exatamente. de vida. Quando nós trabalhamos em algo que amamos, não trabalhamos, ganhamos, porque não é nada forçado, é natural. E você faz isso Exato. muito bem, viu? Eu que agradeço, Rodrigo, é verdade, eu faço por amor realmente, e é uma coisa que eu gosto, está no sangue, né? A minha estada aqui na Terra é para falar do esporte, do futebol principalmente, porque é uma coisa que eu gosto, como você colocou, é por amor, um amor à camisa, coisa que o nosso Brasil hoje não está tendo no futebol, amor à camisa, isso é verdade. E você está fazendo muito bem esse papel. Continue assim. Pena que nem todos têm acesso ao conhecimento que você tem, a toda essa história que você tem, que precisa ser valorizada, que não pode se perder nunca, jamais, porque é uma identidade, é um documento, é importante para o Verdade. esporte tucuju, é o nosso esporte, é a nossa história. Eu digo nossa, porque mesmo que eu não entenda de futebol, mas é nossa, porque eu torço pro trem. Eu fui do bairro do trem.
Então é meu de coração. Eu morei ali na Feliciano Uhum. Coelho. Pô, E legal. onde é ali o Museu Sacaca, né? Que agora é um Uhum. posto de gasolina. Eu morei ali Certo. mais de 35 anos. Então eu também sou eu sou do bairro do Trem, eu também tenho meu time. E, poxa, essas histórias aí precisam estar em um museu, com certeza. Mas eu sei que alguém, uma hora, um ano, uma época, vai se interessar pelo esporte, porque não pode se perder. Não Uma pode. história, uma cidade sem história esportiva está perdido. Porque a história do futebol é importante também. Que inclusive era para estar forte nas escolas aí. Isso é verdade. É um livro para educação física, né, falando do futebol, né, poxa, isso com certeza é muito gratificante, isso é muito importante realmente, a sua deixa aí, ela é essencial e com certeza. Você falou aí que você nasceu ali próximo ao Museu Sacaca, me lembro quando moleque, que para a gente atravessar a Idema Maia para ir até a FAB, a gente passava por cima de Caule de Buriti, para a gente chegar até o desfile lá, dia da raça, dia 7. Eu estou vendo uma memória aqui que aquela Idermamar era um lago, meu amigo. Então, cara, olha, a gente já passou os perrengues aí, pô, legal. Veio um filme agora na minha cabeça. Te agradeço, viu, Rodrigo? Você é fera, você é um cara que tem muito conhecimento e faz também por amor à camisa, né? Você apresenta o programa muito bem. Tá de parabéns, viu? Você é uma lenda do jornalismo aí, olha, legal. Obrigado, meu amigo. Vindo de você eu fico até meio sem jeito. Mas, Franciel, agora chegou o momento do bumerangue. É um Certo, quadro do nosso programa onde eu pergunto e você responde, ok? certo, certo, Então ok. vamos lá. Qual é a pessoa que você mais admira e por quê? Ah, meu pai e minha mãe, né? Foram as pessoas que me criaram, que me deram toda, né, essa educação que eu tenho hoje, né? Pessoas batalhadoras, pessoas e pioneiros do bairro do Britizal. Então, meu pai e minha mãe, Maíra Iraci, meu pai Tadeu Belém. E qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é ser uma pessoa, um cronista esportivo que mexa com o futebol e que leve um dia um clube amapaense à Série C, D, A. Esse é o meu sonho, como desportista, levar o Amapá a uma ascensão numa Série C, D. Esse é o meu sonho, levar o Amapá ao topo do futebol. E qual é a sua maior coragem? Minha maior coragem é estar nesse meio do jornalismo, porque o jornalismo, no geral, ele não é fácil. Muitos te puxam o teu tapete, né? E a gente sabe disso, né? Então, não é fácil ser jornalista esportivo, ser jornalista nesse mundo, meu amigo, é complicado, né? Tem que ter coragem para permanecer, porque os caras te puxam, meu amigo. Falar-te tudo. Puxam Qual para é o seu cair. maior medo? Mas o maior medo de eu não conseguir realizar esses sonhos, né, como cronista esportivo, né, porque eu tenho que produzir um livro, contar história, eu tenho que conseguir ainda fazer entrevistas com lendas que já estão com uma idade, e isso eu lamento muito, porque a gente precisa de tempo, e você ir em loco com essas lendas, principalmente agora com pandemia, né, certas coisas, fica difícil de você chegar a essas lendas, e também elas ficam meio assim, entendeu? Saúde, e esse é o meu lamento. Se não fosse essa pandemia, eu poderia ter avançado muito ainda e ter conseguido mais histórias para o Amapá. Qual é a sua comida favorita? A minha comida favorita é o feijão com arroz, né, e um peixe cozido, né, uma coisa que não seja oleosa. Feijão com arroz, um peixe, né, uma pescada amarela, branca, eu gosto. Eita, deu até água na boca. Agora diga algo que detesta. Algo que eu detesto, eu acho que é o que está acontecendo com o planeta, né? Essa destruição, esse lixo, né? Esse lixo do capitalismo que impõe para a gente e os nossos rios sendo esses plásticos aí, isso eu detesto.
quando a gente vai no supermercado, sacolas plásticas, né, jogando no ambiente. Eu, como geógrafo, eu detesto isso, essa poluição no meio ambiente que está contribuindo com o que está acontecendo hoje no planeta. Né? Nosso planeta hoje está pedindo socorro, a natureza está dando uma resposta. Falaste tudo. Diga algo que goste. Jogar futebol. Sem o Sabia dessa futebol, para mim, não é resposta. nada. Futebol, eu gostar. Hoje, o futebol para mim foi sempre, então ele está na minha essência e eu gosto de jogar futebol. Só eu não vou jogar o futebol se acontecer algum problema de saúde. Eu for forçado a deixar de jogar, de participar do futebol. Diga algo que não viva sem, que não vive sem. Diga algo que não viva sem a família. Né? A família ela é importante, né? Minha esposa, minha filha, minha família, né? A família, meus pais, a família ela é importante. Hoje em dia é importante a família. Não vivo sem. Torce para algum time? Botafogo. O que você mais gosta em você e o que não gosta? O que eu mais gosto é esse cara que gosta, né, de falar da história do futebol, da história do Amapá, porque dentro do futebol, quando eu escrevo, eu não só falo do futebol, eu falo da herança que aquele jogador deixou para o Amapá. Eu gosto de falar disso, da história. Não é só o futebol, ele fala de tudo ali, da origem, né, o que ele fez ali, né, ele deixou um legado, né? Agora diga uma frase que defina você. Um cara legal, um cara que fala a verdade, um cara que não é desonesto, que gosta do Amapá. Sente saudade do quê? Sinto saudade da década de 70 e 80. A minha infância era muito legal. Os amigos, a escola. Hoje, a gente faz essa comparação, né, que o hoje não é mais, não vai ser como antigamente. Agora, o que você faz quando está triste? Olha, quando eu estou triste, eu procuro cessar essa tristeza buscando outras formas de leitura, procuro ler alguma coisa ali que me faça, né, sair essa tristeza, buscar meios. Né? Eu gosto muito de assistir coisas do passado. Eu vou buscar novelas antigas. Eu sou muito nostálgico, Rodrigo. Sou muito nostálgico. Se eu pudesse voltar no passado, eu não queria ter nascido em 72. Eu queria ter nascido lá para a década de 50, para mim ter vivido mais ainda, para mim ter contribuído mais ainda com o Amapá dentro desse contexto do futebol, do desporto, né, que com certeza a minha passagem ela seria mais qualificada, né, para viver com esse pessoal todo e ter contribuído mais ainda. Eu acho que eu cheguei tarde, né, entre aspas, né? Cheguei um pouco tarde, entendeu? Eu vejo dessa forma. Eu queria ter nascido antes para viver aquela era, entendeu? Essa é a minha concepção. Agora, se você pudesse reviver um dia na sua vida, qual seria? Eu voltaria no tempo e não seria professor, seria um cronista esportivo. Eu ia lutar para me dedicar a ser um cronista esportivo. Se você pudesse escolher aonde estaria daqui a 5 anos nesse momento? Olha, eu queria estar com a família, aposentado da educação, curtindo a família, né, com a minha filha, que tem 14 anos, dar maior apoio para ela, porque ser cronista esportivo leva muito tempo, você se ausenta da família, e eu queria estar curtindo a família,
o filho, num local bacana, seria muito legal, curtindo a vida. E como você se imagina daqui com 10 anos? Olha, daqui com 10 anos, eu me imagino um cara muito experiente, com mais informação ainda, formação também, e ajudando, o Amapá, o desporto, o futebol, com a minha experiência, com certeza, ganharia muito, o estado do Amapá, daqui a 10 anos, com certeza, seria muito bom, com certeza, daqui com 10 anos, eu estaria com mais conhecimento, e trabalhando com muita firmeza para engrandecer o nosso estado, seja no futebol, em qualquer outro desporto, na educação. Já passou por algo que não deseja para ninguém? Sim, já. Agora, as últimas perguntas. Se fosse para desistir de algo, o que você desistiria? E se fosse para lutar por algo a mais, o que era que você lutaria? Desistir de algo? Olha, eu poderia até desistir, de algumas coisas, de não ter ali no currículo certas coisas, e, e continuaria, a batalhar, por coisas melhores, uma educação melhor para o nosso estado, porque hoje o professor ele tem que bancar, é a única profissão, acho que no mundo, que você tem que pagar para trabalhar. Você compra o pincel, você compra o data show, você compra o seu computador, você compra, a nossa educação ela é muito precária no nosso estado, no nosso Brasil, então eu deixaria de ter certas coisas no meu currículo, como pós, o mestrado, para ter uma educação justa, para aquele profissional, para aquele profissional não tenha problemas, na saúde dele, que ele tenha êxito, em sala de aula. É isso que eu faria, entendeu? Eu faria isso. É uma E se crítica. fosse... Eu estou colocando aqui uma crítica pelo que eu passei, entendeu? Entendemos perfeitamente. E se fosse para você lutar para conquistar algo a mais, o que era que você, para que era que você lutaria para conquistar? Olha, com certeza a gente lutaria pela vida, né? Acho que a vida ela é muito importante e eu, com certeza, se eu precisasse lutar, para viver mais ainda, intensamente, a gente faria de tudo, né? A gente passar por cima de coisas para a gente ter mais saúde ainda, para a gente conquistar mais coisas, né? Nesse plano, que a gente tem muita coisa ainda para escrever, para se dedicar, para lutar ou na educação ou no desporto, Eu faria isso, eu tenho essa vontade aí, de repente, de ajudar, as entidades, futebolísticas, se eu conseguisse esse êxito, seria muito legal a gente ajudar essas entidades, a evoluir mais ainda, ajudando o próximo, seria isso. Então, esse aí é o professor Francelmo George Almeida Belém, que foi o entrevistado do nosso programa hoje, podcast Mania de Te Ver. Nossa mania é de ver pessoas mais como o professor Francelmo, fazendo sempre a diferença na vida de milhares, porque o conhecimento dele hoje, quem não gostava de esporte passou a gostar, porque foi uma aula maravilhosa. E eu agradeço o professor por essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado, Francelmo, por aceitar o nosso convite e nos dar essa aula maravilhosa. Aprendemos muito, o tempo curto, mas aprendemos muito aqui, porque você deu um show de esporte para
todos os amapaenses para que essa história não se perca. Pô, eu que agradeço, Rodrigo, por fazer parte aí desse programa seu aí, que é muito importante para a comunidade, né, que acompanha, né, que já tem aí um crédito com você, né? Poxa, isso é muito gratificante participar de um grande programa que, cara, que dá show, que dá uma aula, né, para as pessoas, né, de conhecimento, né? Muitas pessoas, né, vão ficar sabendo aí, né, da história da educação, do futebol. Então, eu te agradeço pelo convite, né? Agradeço a todas as pessoas aí que mandaram informações aí sobre a minha pessoa, né? Então, eu que agradeço, estou muito feliz, né? Vai desculpando aí, a garganta não ajudou muito, né? Mas nós conseguimos fechar aí com chave de ouro. Eu que agradeço, tá? Parabéns, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, professor Francelmo George Almeida Belém, aqui no nosso programa Mania de TV. Que maravilha, né, gente? Bate-papo descontraído, maravilhoso, com o nosso amigo Francelmo George Almeida Belém, hein? Uma aula aqui sobre o esporte amapaense, tudo ele sabe. Isso é muito bom quando adquirimos conhecimento. É histórias que não podem se perder, né? De pessoas contando memórias vivas. Isso é muito bom. O programa Mania de TV tem essa vantagem, né, de eternizar a história. E você? Sua história também é importante, viu? Venha contar aqui a sua história no programa Mania de TV. Mande mensagem para o WhatsApp que aparece aqui no rodapé. Entre em contato com a nossa produção e nós vamos marcar o dia para a gente gravar a sua história maravilhosa, porque com certeza é importante para os amantes apaixonados de história, como eu, como o programa Mania de TV. Tá bom? Gente, eu quero agradecer muito a todos vocês que participam com a gente através das redes sociais, né? Mandando mensagens, interagindo conosco, isso é muito bom. O Mania de TV tem recebido inúmeras mensagens, eu agradeço a todos, viu? A participação de vocês é muito importante para mim e para nossa equipe aqui. Agradecer de montão, tá certo? Mas o principal é contar a sua história aqui, tá? O nosso programa é feito por histórias verídicas e verdadeiras. Eu sempre digo, se você faz a diferença na vida de um ou de milhares, o Mania de TV te aguarda, tá bom? O nosso programa chegou ao final, ó. Beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau!